Nesse vídeo, vamos ver o que é média, moda e mediana para dados não agrupados. Os dados agrupados são aqueles que estão em tabelas. Já os dados não agrupados são listas de valores como essa. A média, ou média aritmética simples, de uma lista de valores, é a soma de todos os valores dividida pelo total de elementos da lista. Por exemplo, para esses 7 valores, nós somamos todos, obtendo 112, e agora dividimos por 7, encontrando 16. Portanto, a média aritmética é 16. Outro exemplo. Um aluno tem as seguintes notas nos trabalhos de um bimestre: 6, 8, 10 e 9. Qual é a média bimestral dele? Somando tudo, obtemos 33. E agora, dividindo por 4, obtemos 8,25. Portanto, essa é a média. Já na média aritmética ponderada, cada valor tem um peso. Multiplicamos os valores pelos seus respectivos pesos e dividimos pela soma dos pesos. Por exemplo, vamos supor que os valores 8, 10 e 6 têm pesos iguais a 3, 4 e 2, respectivamente, e vamos calcular a média ponderada. Respectivamente significa nessa mesma ordem. Então, 8 tem peso 3, o 10 tem peso 4 e o 6 tem peso 2. Vamos multiplicar 8 pelo 3, o 10 pelo 4 e o 6 pelo 2. Fazendo as contas, chegaremos a 76. Então, somamos os valores dos pesos, obtendo 9. Por fim, fazemos 76 dividido por 9, o que dá aproximadamente 8,44. E essa é a média ponderada. Outro exemplo. Uma professora deu 3 atividades avaliativas para o bimestre. Uma prova com peso 3, uma apresentação com peso 2 e um trabalho com peso 2. Se um aluno tirou 6, 8 e 9, respectivamente, em cada uma daquelas atividades, qual é a média ponderada dele? Sabemos que ele tirou 6 na prova, que tem peso 3, 8 na apresentação, que tem peso 2, e 9 no trabalho, que também tem peso 2. Agora, só repetimos os passos do exemplo anterior. Fazendo as contas, encontramos 52. Somando os pesos, obtemos 7. Por fim, fazemos 52 dividido por 7, o que dá aproximadamente 7,43. Portanto, essa é a média ponderada. Agora, a moda é o valor com maior frequência, ou seja, é o valor que aparece mais vezes. Por exemplo, nessa sequência de valores, o 7 é o que mais aparece, pois aparece 3 vezes e nenhum outro número apareceu tantas vezes. Portanto, ele é a moda. Pode acontecer de 2 números terem a mesma quantidade de ocorrências, como nesse caso aqui. Tanto 11 quanto 18 aparecem 3 vezes. Nesse caso, os dois são modas. Assim, esse conjunto de valores é bimodal, pois tem 2 modas. Já a mediana é o valor que separa uma sequência ao meio. Para calculá-la, precisamos colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, e depende da quantidade de elementos ser par ou ímpar. Vamos fazer um exemplo primeiro com uma quantidade ímpar. Inicialmente, vamos organizar os termos em ordem crescente. Agora, vemos que o número 15 é o termo central, ou seja, o número que está no meio, pois existe 3 números antes e 3 números depois dele. Portanto, 15 é a mediana desses valores. Outro exemplo. Agora essa sequência tem um número par de elementos. Também organizamos em ordem crescente. E agora, para encontrar a mediana, vamos fazer a média dos 2 termos centrais. Precisamos fazer isso porque nenhum deles divide a sequência ao meio. No caso, somamos 20 com 21, ficando com 41, e dividimos por 2, encontrando 20,5. Portanto, 20,5 é a mediana do conjunto de valores. Veja que o valor da mediana não precisa estar necessariamente na lista de valores. Quer aprender mais? Veja o Reducática.